Olá, seja muito bem-vindo ao meu podcast. O meu nome é Teresa Silva e eu sou empreendedora e ajudo também outras empreendedoras a se libertarem de medos, de inseguranças, de crenças limitadoras relacionadas com o dinheiro, com o sucesso, para que consigam alcançar próximos patamares financeiros no seu negócio online. 4 dígitos mensais, múltiplos 4 dígitos mensais e através de um método em que tu não precises trabalhar mais horas. Então aqui vem conhecer os bastidores do negócio online e vem conhecer como é que tu podes fortalecer o teu mindset e teres um mindset de sucesso. E vamos falar sobre quais é que são os fatores essenciais, quais é que são aqueles ingredientes para tu conseguires faturar múltiplos 4 dígitos mensais através do teu negócio online, tá bem? Portanto, eu não sei se tu já me conheces, o meu nome é Teresa Silva, eu sou nutricionista, sou coach, sou empreendedora, sou mentora de negócios online e realmente eu comecei aqui como nutricionista. Eu comecei aqui nas redes sociais em 2018, portanto já se passaram aqui uns aninhos, e em 2018 eu iniciei a minha página de Facebook, na altura, e comecei a falar para emagrecimento, não é? Comecei a falar sobre emagrecimento, para mulheres que queriam emagrecer, que queriam trabalhar também a sua autoestima, que queriam trabalhar a parte mental, trabalhar juntamente aqui a parte do coaching, não é? Saúde e bem-estar no geral. E em 2018, portanto, eu costumo dizer que 2018 foi o meu ano zero. E porquê é que eu digo que foi o meu ano zero? Porque durante 2018 eu não consegui faturar quase nada através das minhas redes sociais. Portanto, foi um início muito difícil em que, ok, eu tinha acabado de tirar 2 certificações, uma em coaching nutricional e a outra o Enya Coaching, e então eu senti-me preparada para ir para as redes, para ajudar as pessoas, para criar o meu próprio negócio online, para trabalhar por conta própria. Mas lá no fundo, quando nós vamos para as redes e começamos a vender algo, não é assim tão fácil como nós pensamos. As coisas podem ser bem, bem mais desafiantes do que aquilo que nós estávamos à espera. Então, na altura, em 2018, foi muito interessante porque eu fiz aqui as coisas, fiz o meu trabalho online juntamente com outro trabalho, não é? Entretanto, eu desisti de ser nutricionista e de estar em ginásios ou de estar em clínicas, mas aprendi muito, muito com isso também, porque sempre estive aqui na parte de vender e na parte de ter de vender os meus serviços, mas depois percebi que queria criar algo meu. E percebi que não queria trabalhar como nutricionista para outras pessoas, então o que é que eu fiz? Eu fui trabalhar para a Staples, que não tem nada a ver com a área da nutrição, hum, para ter estas 2 coisas em conjunto, para poder me dedicar, ao meu negócio online, enquanto também ganhava ali alguma estabilidade financeira, através aqui da Staples e que foi algo que não me consumiu ou que não me consumia muito tempo nem muita dedicação. Então foi por isso que eu escolhi também estar a trabalhar num sítio em que eu não fosse nutricionista, não tivesse que fazer planos alimentares, não tivesse que fazer trabalho de casa, porque se tu és profissional de saúde, provavelmente tu sabes isso, não é? O nosso trabalho não é só estar ali com a pessoa, o nosso trabalho também passa muito por bastidores, por fazer os planos, por enviar mensagens, por enviar e-mails, não é? Tudo isso acaba por desgastar o nosso tempo. Na altura eu também estava a terminar a minha tese de mestrado, portanto em 2018, então foi assim um ano com muita coisa a acontecer, ok? Em 2018 eu terminei uma relação amorosa, em 2018 eu iniciei uma nova relação amorosa, em 2018, portanto, foi um ano de mudanças profissionais, terminei a minha tese de mestrado, portanto, foi assim um ano transformador na minha vida. E então, ali no final de 2018, aliás, a meados de 2018, como eu percebi que eu estava a publicar nas redes sociais e eu não tinha feedback, como eu percebi que eu estava a dedicar, hum, lá está, eu criava publicações, eu enviava e-mails, eu fazia imensa coisa e não estava a ter clientes, eu decidi procurar ajuda e decidi fazer uma mentoria. E então eu fiz 6 meses de mentoria.
E ao final dessa mentoria, sabes quantos clientes a nível do meu programa individual Dieta para a Vida é que eu tive? Zero. Então passaram-se 6 meses, passaram-se 8 meses, não é? Portanto, e eu não conseguia ter clientes no meu programa individual. Sabes quando é que eu tive a minha primeira cliente no programa individual? Foi no final de 2018, em dezembro de 2018 é que eu tive a minha primeira cliente no meu programa individual Dieta para a Vida. E adivinha, em novembro de 2018 eu tinha terminado a minha tese de mestrado. Ah, Durante esse ano, não é? Portanto, eu tinha também criado consistência nas redes sociais. Então eu acho que foi ali o universo a dizer algo do género: termina as tuas pendências, reorganiza-te, realinha-te, isto vai dar certo, tens é que alterar aqui alguns pontos, não é? Então eu lembro-me que em dezembro de 2018 eu tive assim a minha primeira cliente e na altura o programa individual Dieta para a Vida estava com valor de 580 € e eu fiquei extremamente feliz de praticamente ter uma cliente, não é? E conseguir rentabilizar a minha parte financeira com uma cliente que na altura 580 € era o que eu ganhava mensalmente. Mensalmente, não é? Ou seja, tinha que trabalhar todos os dias para ganhar 580 €. Então, para mim, foi uma alegria trabalhar com uma cliente durante 3 meses e ter esse rendimento. Isso foi super, super importante para mim. E depois eu hoje consigo perceber aqui um aspecto muito interessante, porque essa cliente tinha no seu nome Assunção. E Assunção, deixa-me só procurar aqui no dicionário, mas Assunção eu já cheguei a procurar e é realmente é uma mensagem brutal. É uma mensagem brutal porque Assunção, e se nós procurarmos isto no dicionário é muito giro. Ato ou efeito de assumir. Hum, Elevação milagrosa, não é, da Virgem ao céu, portanto, mais elevação a uma dignidade, aceitação de uma responsabilidade, acolhimento, aceitação, aprovação, assentimento. E eu hoje consigo perceber muito bem e acho isto maravilhoso, que a minha primeira cliente tenha no seu nome Assunção. Porque realmente foi ali um ponto, não é, de alavancagem para eu conseguir, perceber: "Ok, isto pode resultar". E eu em 2019, eu fiquei ali um bocadinho reticente, mas eu só pensava assim: "Isto vai ter que dar certo". E em 2019 eu também, eu queria começar a criar os meus grupos de emagrecimento, eu queria começar a criar, é incrível, não é? Muito, muito, muito giro, a sério. Então em 2019 eu queria criar também outras fontes de rendimento e eu percebi assim: isto vai ter que dar certo, eu vou ter que investir mais em publicidade, eu vou ter de chegar a mais pessoas, eu vou ter de realmente me conectar ainda mais com as pessoas e eu vou conseguir, eu sei que eu vou conseguir, até porque durante este ano de 2018 eu consegui arrumar muitas gavetas, abrir novas gavetas, ganhar consistência nas redes sociais, as pessoas já me iam conhecendo devagarinho, mas é mesmo assim, está bem? Eu própria já me ia libertando de alguns métodos e em 2019 eu afirmei para mim própria: este vai ser o meu ano. Este ano, 2019, eu vou conseguir levar o meu negócio, portanto, a outros patamares. E eu fiz mesmo um plano de como é que eu posso chegar aos 10.000 € anuais em 2019, ok? E estamos a falar de uma miúda que o máximo que eu já tinha ganho por mês, 500 €. 600 € no máximo dos máximos, não é? Enquanto trabalhava nos ginásios e tinha que trabalhar todos os dias com muitas e muitas clientes para ganhar aqueles 500, 600 € ao final do mês. Então, eu não estava nada desbloqueada em relação, ao dinheiro, eu não estava nada desbloqueada, em relação à minha exposição nas redes sociais, eu não fazia lives, só no final de 2018 é que eu comecei a fazer fiz a minha primeira live cheia de método e em 2019, bora lá Teresa, é mesmo para agir com método, vamos fazer lives, vamos fazer um workshop online, está bem? Exato, aqui a vida a dar-te a resposta que precisavas sem saber, sem dúvida. E às vezes, aliás, este ano de 2018 foi um ano de muita resistência em que eu estava a criar na minha mente uma visão para o meu negócio. E eu dizia aos meus amigos, eu dizia aos meus pais, eu dizia a toda a gente.
eu vou conseguir vender vários programas a 500 euros, eu vou conseguir ter poucas clientes, mas boas clientes e clientes comprometidas. E adivinha? Ninguém acreditava em mim. Ninguém acreditava em mim. As pessoas achavam que eu estava louca, não é? Tipo, tá bem, Teresa, olha, vai lá trabalhar que isto. Achas mesmo que é assim que as coisas vão acontecer? Mas eu, em 2018, eu estava a criar na minha cabeça a minha visão. Eu tinha uma visão. E quando nós temos uma visão, quando nós temos um sonho, nada nos tira isso. Nada, 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 ok? Portanto, ninguém nos pode tirar os nossos sonhos. E então foi assim, portanto, eu em 2018, como é que eu consegui esta primeira cliente, não é? Temos aqui também esta questão. Em 2018, portanto, eu tive aqui 2 grandes estratégias de venda nestes primeiros anos do meu negócio online na área da nutrição. As sessões zero e também os lançamentos, está bem? O que é isto de sessão zero? Significa que nós vamos publicando com frequência nas redes sociais, não é? Vamos publicando conteúdos direcionados para o nosso público, para as pessoas com quem nos queremos conectar e que depois, por exemplo, todos os meses eu abria 3 vagas, para uma sessão zero. E nessa sessão zero, que é uma sessão totalmente gratuita, eu ia falar com as pessoas, não é, que se inscrevessem. Em primeiro lugar, as pessoas que se iam inscrever seriam pessoas que estariam interessadas em saber mais sobre como é que eu as podia ajudar. E então, através dessas sessões zero, foi a forma como eu fui, captando, não é, ou cativando os meus primeiros clientes, principalmente aqui para o programa individual. Como é um programa mais caro, as sessões zero funcionaram muito, muito bem, está bem? Portanto, porque ali eu conseguia falar com a pessoa, conseguia quebrar as objeções, quebrar aquelas dúvidas, não é? A pessoa muitas vezes tem dúvidas: será que isto vai falhar? Será que vai dar certo? Portanto, será que tu me podes ajudar, Teresa? Então, todas estas dúvidas são naturais. Então, aqui. Os meus primeiros clientes foram atraídos até mim através de uma sessão zero. E depois, então, as pessoas adquiriam o programa. Eu não trabalhava por consultas online ou consultas avulso, está bem? E esta também foi uma das estratégias que me diferenciou no online e que eu aconselho toda a gente a fazer, ou se vocês se identificarem com esta estratégia, mas para mim funcionou muito bem, porque eu consegui, e já te posso dizer, por exemplo, no meu primeiro ano, aliás, o 2018 foi o meu primeiro ano, mas eu considero que 2018, como eu ainda estava a trabalhar noutros sítios, estava num período de transição, eu considero que 2018 eu não me dediquei a 100%, então eu considero que 2018 foi um ano zero. E o meu primeiro ano de negócio eu considero que foi 2019, porque em 2019 a minha atenção estava toda focada para o meu negócio online. E foi aí quando eu comecei a dar o litro, quando eu comecei a desbloquear os meus métodos, a expor-me, a fazer realmente aquilo que tinha que ser feito, está bem? Então foi assim, e em 2019, nesse ano total de 2019, eu tive, portanto, 13 clientes no programa individual Dieta para a Vida, que se calhar para algumas pessoas vocês podem pensar, 13 clientes, isso é pouquíssimo. Não, mas eu comprometi-me em fazer 6 meses o programa a 580 € e depois subi para 900 €. Então podes imaginar, não é? Mais ou menos aqui as 13 clientes, metade, metade, umas a 580, outras a 900. Então, só isso já me levou aqui a um patamar financeiro muito grande, não é? Principalmente para quem está a começar do zero, porque eu estou aqui a dizer que no primeiro ano eu fiz 10 000 €, pode ser um valor bem baixinho, não é? Para algumas de vocês que estão aí desse lado, mas para mim foi uma grande conquista. Para uma miúda, não é? Que começou com os seus 23, 24 anos, eu não tinha experiência nenhuma. Eu tinha bases de marketing, mas mesmo assim eu não tinha uma base sólida para me relacionar com as pessoas. Eu não sabia se aquilo ia dar certo, se não ia dar certo, não é? Portanto, tem que existir toda uma confiança da nossa parte para conseguirmos cobrar valores mais elevados. Então, tudo isso, e para mim, não é? É um grande orgulho, é uma grande vitória. E então, em 2019, o que é que eu fiz para também expandir aqui o meu negócio? Portanto, eu vou partilhando aqui a minha história e ao mesmo tempo vou partilhando aqui chaves, princípios-chave, chaves para tu conseguires
realmente perceber como é que tu podes faturar múltiplos 4 dígitos, aliás, mensais no teu negócio online. Então, um dos grandes princípios que eu te recomendo tem a ver com isto, que é tu criares um programa e não criares consultas avulso. Porque, por exemplo, se fizeres consultas a 20 euros, quantas pessoas é que tu vais precisar de ter a 20 euros, não é? Para, sei lá, ganhares 500 euros mensalmente. Enquanto que se tu tiveres, por exemplo, 3 ou 4 clientes mensais a um valor mais elevado, que pode ser 200 euros, pode ser 300 euros, está bem? Mas faz aqui as contas, não é? Se tu tiveres 2, 3 pessoas que te vão pagar 200 euros para estares 2 ou 3 meses com elas, por exemplo, se ela até fizer o pagamento mensal 100 euros, 100 euros, 100 euros, ok, são 300 euros que tu recebes com 3 pessoas. Percebes? Então aqui este é um princípio-chave, está bem? Para tu conseguires ter menos clientes, pessoas mais dedicadas, pessoas mais comprometidas e ao mesmo tempo uma maior rentabilidade financeira. Mas em 2019, então, o que é que eu fiz para também conseguir expandir? Eu decidi criar outras fontes de rendimento. Eu já tinha o Kit Plan to be Fit. O Kit Plan to be Fit era assim uma série de materiais para as pessoas planearem as suas refeições, porque na parte do emagrecimento eu trabalhava muito com esta questão do planear as refeições, como é que tu podes planear as tuas emendas semanais, receitas, portanto, como é que tu podes escrever uma lista de compras, essas coisinhas todas. Então eu decidi reunir esses materiais que eu entregava como bónus no programa individual, ou seja, muitas vezes vocês podem pegar em coisas que vocês entregam nas consultas, mas vendem à parte, ok? E mais uma vez, eu não comecei a vender e-books a 5 euros, nem a 15 euros, nem a 20 euros. E, sinceramente, e a ti que estás aí desse lado, eu não te aconselho venderes e-books a 10 euros, nem a 20 euros. Porquê? Porque vai-te dar novamente muito trabalho para venderes uma maior quantidade. E se nós queremos faturar facilmente 4 dígitos, não é? Mais de 1000 euros mensalmente, nós não podemos estar aqui a vender coisas a 5 euros e a 10 euros. Ok? Então aqui é importante tu também posicionares-te a nível de preços e posicionares-te também e traçares as tuas metas, traçares os teus objetivos. Então, na altura, este meu kit Plan to be Fit, hum, o investimento era de 45 euros e continua a ser 45 euros, está bem? Então 45 euros, portanto, se eu conseguisse vender 2 kits, isto já me daria 90 euros. E com o kit, o que é que ia acontecer? Eu não tinha que estar presente, eu não tinha que estar ali com a pessoa. Então isto para mim foi muito bom a nível de começar a criar rendimentos passivos, começar a criar outras fontes de rendimentos. Então aqui o kit Plan to be Fit, como é que eu atraía clientes para comprarem o kit Plan to be Fit? Eu cheguei a fazer, portanto, em 2019 fiz só acho que só fiz um lançamento. O que é isto de um lançamento? É fazer, por exemplo, um workshop online gratuito, dar conteúdo, não é? Dar conteúdo gratuito para depois fazer a venda dos nossos produtos, dos nossos serviços. Então eu cheguei a fazer um lançamento, penso eu, e depois os outros, a outra forma e a outra estratégia de venda que eu utilizei para vender o kit Plan to be Fit foi a estratégia do downsell. O que é isto de um downsell? Um downsell é quando tu vendes um programa de um valor mais elevado e depois, quando terminas as inscrições, dás a conhecer um programa ou um serviço ou um produto digital mais barato para quem não conseguiu fazer o processo premium contigo, ok? Então, sempre que eu lançava um grupo de emagrecimento, eu depois vendia a seguir, fechava as inscrições e vendia naqueles 7 dias o kit Plan to be Fit. Então, em 2019, para além do kit Plan to be Fit, eu tive aqui como outra fonte de rendimento o meu programa em grupo, que na altura chamava-se Desbloqueia a tua mente e emagrece mais, não é? O meu grupo de emagrecimento Desbloqueia a tua mente e emagrece mais. Então eu comecei o meu primeiro grupo em fevereiro de 2019. Em fevereiro de 2019, a tremer, cheia de vergonha, portanto, eu não sabia no que é que isto ia dar. Eu não tinha o programa criado. Eu não tinha o programa criado. Isto também é um outro princípio-chave, que é,
Sempre que tu lançares algo, é importante tu saberes para quem é que vais lançar, saberes como vender, mas tu não tens que ter isso criado. Porquê? Imagina que tu vais criar um programa e depois não consegues vender isso. O teu esforço vai todo por água abaixo. Então aqui, sempre que tu lanças um programa em grupo ou sempre que tu lanças até mesmo um produto digital, aliás, na primeira venda que eu fiz do kit Plan to be Fit, eu ainda não tinha o kit pronto. E adivinha, quando eu recebi o primeiro pagamento dos 45 euros, os meus olhos ficaram assim: "Oh meu Deus, eu tenho que terminar o kit". Então passei ali um dia, não é, portanto uma noite, lembro-me que fiquei mesmo a trabalhar até às altas horas da noite a terminar o kit Plan to be Fit. Mas pronto, ou seja, não quero que isto aconteça, tu até podes dar uma data, ou seja, podes fechar as inscrições ou fechar as vendas e podes dizer que vais entregar, não é, portanto no dia terminas as inscrições no dia 6 e dizes que vais entregar o conteúdo no dia 8 ou que vais iniciar o grupo no dia 10 e tens ali um tempinho para também te organizares. Portanto, eu acho que é importante nós termos uma estrutura antes, acho que é importante nós sabermos para quem é que vamos vender, mas ao mesmo tempo permitirmos não termos tudo criado ou termos uma primeira parte criada e depois terminarmos aquilo, está tudo certo. Ou até mesmo acrescentarmos durante o próprio processo e durante o próprio programa, porque também aconteceu comigo, acrescentarmos outras coisas que façam mais sentido. Então foi assim, eu lancei-me ali em 2019, fui criar o meu primeiro programa em grupo. Eu lembro-me que na altura eu tinha poucas pessoas, porque no início nós vamos ter poucas pessoas, se estamos a começar mesmo do zero, nós temos poucas pessoas, não há volta a dar, e para ter mais pessoas, ou tu investes mais em publicidade paga, que na altura eu não tinha dinheiro para investir em publicidade paga, ou então tu vais-te conectando com as pessoas, vais criando relação, vais criando conteúdo gratuito, vais falando com as pessoas. E eu na altura lembro-me que eu fiz aquele lançamento, fiz uma série de 3 aulas gratuitas e coloquei as pessoas também num grupo do WhatsApp. E lembro-me que tinha tipo 40 pessoas. Eu tinha 40 pessoas nesse grupo do WhatsApp. Ainda consegui algumas, vá, mas não eram assim muitas pessoas. Então fui lá, fiz o meu lançamento, terminei o lançamento. Terminei o lançamento, vou ver o formulário de inscrições e não tenho inscrições, portanto, ainda fiquei ali alguns dias sem saber se alguém se tinha inscrito ou não. Então, o primeiro lançamento foi assim uma avalanche emocional. Portanto, eu costumo dizer, e as minhas alunas sabem disso, eu falo sempre que isto de estarmos a lançar algo é assim uma avalanche emocional. Porquê? Porque mexe muito com as nossas emoções. Mexe muito com aquela sensação de estou a falhar. Se calhar eu fiz alguma coisa errada, se calhar as pessoas não gostam de mim. Hum, Toda a ansiedade, não é? Será que já tive alguma inscrição? Será que não tive? Será que as pessoas estão a ver? Será que não estão? E às vezes tu não vais receber assim um grande feedback, principalmente se estás no início. Mas pronto, eu fui lá e fiz, e nesse primeiro grupo de emagrecimento em fevereiro de 2019, eu tive então 3 inscrições. Tive 3 inscrições e adivinha, eu lembro-me de convidar uma amiga minha e eu, vem para o grupo para sermos pelo menos 4, não é? Portanto, vem cá para o grupo para sermos pelo menos 4. Porquê? Porque depois existe esta parte do ego, esta parte do nosso ego, do género. O que é que as outras pessoas vão achar de virem para um programa em grupo e aparecerem lá 3 pessoas? E ainda pior, se alguma delas faltar, ficarem 2 ou ficarem uma. Como é que eu vou lidar com isso? Então o nosso ego também muitas vezes vai nos sabotar aqui. E aqui uma grande aprendizagem que eu já tive é percebermos que sejam 2 pessoas, sejam 10, sejam 20, sejam 50, nós temos de dar o nosso carinho a toda a gente. Aquelas pessoas pagaram para estar ali, aquelas pessoas confiaram em nós e estão dispostas a mudar. Muitas vezes não se trata só do número de pessoas, mas sim nós olharmos para cada pessoa não como números, mas olharmos para a pessoa como uma pessoa que confiou em nós, que quer a nossa ajuda e estarmos ali abertas para ajudarmos, está bem? Então, isso também é uma aprendizagem importante. Então, eu depois mais à frente voltei a repetir o lançamento, portanto, outro princípio-chave que eu quero que tu fixes aí, repetição. Para mim, em 2019 foi muito importante por causa disto. Eu
como já te disse, eu não conseguia fazer grandes investimentos a nível de publicidade, então o que é que eu tinha que fazer? Continuar a publicar conteúdo gratuito, comecei a fazer vídeos, comecei a fazer lives, a conectar-me com as pessoas, as pessoas iam trazendo recomendações e amigas, e depois eu fiz aqui uma coisa muito boa, que é repetição, repetição, repetição. Eu em 2019, eu lancei 4 grupos de emagrecimento, está bem? Ou seja, o que significa que eu fiz 4 lançamentos para este grupo de emagrecimento. E em cada um destes lançamentos foram chegando mais pessoas, está bem? Portanto, voltei a lançar, depois tive 5 pessoas, portanto, este grupo na altura o investimento era de 147 euros, portanto, cada inscrição a 147 euros, ou seja, neste primeiro lançamento do meu grupo eu tive mais ou menos 400 e tal euros de lucro, não é? Porque eu não investi nada em publicidade paga, foi mesmo assim tudo orgânico, com as pessoas que eu já tinha. Então é isso. Outro princípio-chave para tu conseguires faturar 4 dígitos ou múltiplos 4 dígitos mensalmente é este: é repetição, repetição, repetição. Podes criar um lançamento, podem ser uma série de 3 aulas, pode ser uma aula gratuita, pode ser no Zoom, pode ser nas plataformas digitais, nas redes sociais, mas falares com as pessoas, estares lá para elas, entregares algo primeiro, porque as pessoas precisam de nos conhecer, não é? Precisam de saber se nós podemos ajudá-las ou não, precisam de confiar em nós para depois comprarem algo de nós. Então, esta foi outra estratégia que eu utilizei. E sempre que fazia um lançamento destes, depois também fazia o tal downsell e vendia aqui o kit Plan to be Fit. Então continuei a repetir, esse ano de 2019 também foi assim um ano um pouco desconfortável, as coisas não estavam a fluir, porque eu também não conseguia chegar a muitas pessoas, então eu tinha sempre pessoas limitadas, não eram limitadas, tinha um número de pessoas limitado, está bem? É isso. Então o que é que aconteceu aqui? Fui continuando, até que ali no verão, e nós sabemos que no verão as pessoas também podem estar assim mais dispersas, e em 2019 no verão, o que é que aconteceu? Eu lancei novamente o grupo de emagrecimento e tive 2 pessoas. Sabem, aquele meu medo do início, aquele medo de: "Como é que eu vou fazer um grupo com 2 pessoas? O que é que as pessoas vão achar de mim? Vão achar que eu sou uma desgraçada, que eu não sou uma pessoa bem-sucedida", não é? Aquela questão do ego: o que é que vão achar sobre mim?" E eu tive que me focar nelas, não é? Tive que me focar em servir o outro. Só que na altura eu não tinha assim tanta maturidade emocional. Então eu confesso que eu odiei. Eu sei que odiar é uma palavra forte, mas na altura eu chorei muito. Na altura eu chorei muito, muito, muito. No meu terceiro grupo tive 2 pessoas e eu vou desistir, não é? É logo isto que nós pensamos: "Eu vou desistir, isto não é para mim, o que é que eu estou a fazer aqui?" E na altura aquilo foi muito, muito difícil para mim. Eu não gostei de fazer aquele grupo, eu queria mais pessoas, eu queria mais interação, mas isto era o que eu queria. E eu deixei de me focar nas pessoas e em perceber se elas estavam a ter resultados, se elas estavam a aproveitar, e foquei-me em mim, não é? Porque eu não conseguia lidar com as minhas emoções na altura como consigo lidar hoje em dia. Mas depois de passar destas coisas passarem e depois de eu realmente, fazer esse grupo, eu percebi assim: "Teresa, tu vais ter que ganhar foco. As coisas não acontecem assim do nada. O que é que tu precisas de fazer para ter mais pessoas?" Então aí, esses meses todos, não é, até ao verão em 2019, foram muito bons para eu consolidar o meu conhecimento, para eu ganhar experiência em lidar com as pessoas. Fui tendo também programas individuais, clientes a quererem adquirir o programa individual, portanto as coisas também j não estavam a fluir tão facilmente, mas eu não posso dizer que não ganhava nada mensalmente, ok? Mas nessa altura provavelmente não chegava aos 4 dígitos mensais. Então 2019 foi aquela fase onde eu estive a aprender, onde eu estive mesmo a palpar terreno, a ver o que é que funciona, o que é que não funciona. Cometi muitos erros pelo caminho, está bem?
Então aqui, lá está, percebi que as minhas próprias emoções, os meus pensamentos também acabavam por interferir bastante, mas ali no verão, quando eu tive estas 2 inscrições, eu tive que mudar o mindset, mudar a minha mentalidade e perceber: "Teresa, acabou, vamos fazer as coisas de uma forma mais séria. Quantas pessoas é que tu precisas de alcançar para conseguires ter mais inscrições no programa em grupo?" E eu comecei a fazer cálculos, eu comecei a estabelecer metas, eu comecei a olhar para os números e percebi: "Ok, eu agora vou arriscar mais". E eu lembro-me que para lançar o último grupo em 2019, eu investi cerca de penso que foram 200 euros. Eu investi cerca de 200 euros em publicidade paga, para captar pessoas, não é, para o meu programa, em grupo. Aliás, não é para o programa em grupo, é para o lançamento, para depois elas poderem se inscrever. E este aqui é também um erro que eu te quero passar, portanto, e que já aconteceu comigo e aconteceu também acontece com outras empreendedoras que falam comigo, que é, um erro muito grande é vocês investirem publicidade paga nos vossos programas, mas não investirem no vosso lançamento, ou para atraírem para as redes sociais, ou para atraírem mais leads para a vossa plataforma de mail marketing. Então aqui não devem investir publicidade só para o vosso curso, para os vossos programas, para os vossos e-books. Não, não. A publicidade deve ser investida antes. A maior parte deve ser investida antes. 80% deve ser investido em atrair pessoas para o workshop online, em atrair pessoas para as redes sociais, ok? E então, só depois os tais 20% é que devem ser utilizados para o programa em si. Então eu fiz aqui as minhas continhas e eu, ai, vou investir 200 euros. Era a primeira vez em 2019 que eu estava a investir tanto, não é? E eu, 200 euros? E se isto não dá nada? E se isto não vem de volta? Como podes imaginar, assim, um medo, meu Deus. E na altura eu já tinha estes conhecimentos e já fazia publicidade, de conversão e não de tráfego, não é? Portanto, já tinha toda esta base também de marketing, de anúncios, portanto, e por isso mesmo eu também vou falar na mentoria Mulher Magnética um pouco mais sobre esta publicidade de conversão que é essencial, para vocês não desperdiçarem dinheiro. E então, o que é que aconteceu? Ali no final de 2019, eu fui lançar este meu quarto grupo de emagrecimento. Eu decidi aumentar o valor, porque realmente eu senti que aquilo que eu estava a entregar, pá, as pessoas adoravam, as pessoas ficavam mesmo entusiasmadas, as pessoas tinham resultados, as pessoas era algo as pessoas davam-me testemunhos como se nunca tivessem passado por uma experiência deste género, elas vibravam comigo, ou seja, apesar de eu não estar a atrair muitos clientes em 2019, eu estava a atrair clientes comprometidas, estava a atrair clientes que tinham resultados e isso era bom para mim, porque eu tinha bons testemunhos. E então aí nesse último grupo eu decidi aumentar o valor para 197 euros e investir mais em publicidade. E a mentalidade foi mesmo de ou isto dá certo ou isto dá certo. Isto tem que dar certo, está bem? E então, novamente, as coisas não correram assim tão bem como eu estava à espera, portanto, mas também não correram muito mal. Tive 5 inscrições, nesse quarto grupo de emagrecimento, portanto, cada inscrição a 197 euros, o que não é nada mau, e eu lembro-me perfeitamente que o meu objetivo era sempre: "Eu quero os 4 dígitos mensais, eu quero os 4 dígitos mensais". E em novembro de 2019 eu atingi 997. 997. E nem tudo foi lucro, porque lá está, eu tinha investido 200 euros em publicidade paga. E eu, quase, quase. Portanto, ai, aqui a Patrícia, muito obrigada pela sinceridade. É o testemunho que precisamos para compreendermos que vale a pena continuar a lutar pelo que acreditamos e queremos para a nossa vida. Sem dúvida, é isso mesmo, é não desistir e perceber como é que podemos fazer diferente, que outras soluções é que existem. Então eu também fui percebendo aqui uma outra coisa muito importante, que eu cheguei ali a um ponto em que eu percebi: "Espera aí, eu já atraí mais pessoas, eu estou a repetir, 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 estou a repetir exatamente o mesmo lançamento.
Eu sei que eu estou a fazer um bom lançamento, eu estou a fazer uma boa venda. Porque é que eu não consigo alcançar mais pessoas? E foi aqui que eu comecei a trabalhar na minha mentalidade, que até então a Teresa era totalmente focada nos números, totalmente focada, não é, portanto, em, nas contas, em fazer as coisas, em trabalhar. Eu pensava que se calhar tinha que trabalhar mais, eu pensava que se calhar o erro era meu, não é? Eu estava a fazer alguma coisa errada a nível de marketing, não sabia. Mas eu nunca tive a consciência, de que eu tinha que trabalhar a minha mentalidade. Até que eu percebi, ok, porque é que tu não estás a conseguir receber mais pessoas? E eu percebi uma coisa muito interessante que é, nos primeiros grupos que eu fiz, epá, eu chegava a demorar 3 horas, 3 horas em sessão. Então imagina, eu fazia às vezes sessões das 9 horas da noite até à meia-noite e eu ficava extremamente exausta. Eu ficava exausta. Eu não conseguia colocar os meus limites. Eu passava 2 meses com grupos incríveis de mulheres e eu não conseguia não responder às pessoas logo e já. Então eu dava por mim a responder das 9 da manhã às 9 da noite. Em 2019, portanto, eu fiz a minha primeira viagem com o meu namorado e foi bom também ter este dinheiro, não é, para poder viajar. Mas lembro-me que fomos a Barcelona, fomos a Barcelona e eu andava sempre a trocar mensagens com as minhas clientes. Então eu comecei a perceber aqui uma coisa importante, que era importante e também nessa altura, como eu não tinha muito dinheiro para investir, eu ia tirando assim cursos mais baratos, ia seguindo muitas pessoas empreendedoras, pessoas que já estavam num patamar mais elevado do que eu ia vendo muitos vídeos no YouTube, eu sempre fui consumindo muito e muito conteúdo em livros e tudo mais. Então eu comecei a dedicar-me mais, ok, como é que eu posso trabalhar a minha mentalidade? Como é que eu posso desbloquear a minha energia? Porque eu percebi que eram estes 2 pontos que estavam a faltar. Eu precisava de expandir a minha energia para conseguir receber mais pessoas. Eu precisava de colocar limites, barreiras, não é? Portanto, limites tanto nos horários que eu trabalhava, bem como em responder às pessoas. Limites no horário e na duração das sessões, eu não podia prolongar as sessões eternamente, e este também é um erro que acontece com muitas pessoas que se dedicam e que adoram aquilo que fazem, não é? E isto também aconteceu-me no programa individual, eu chegar a ter uma consulta de 2 horas, 3 horas. Espera aí, mas isto não é sustentável. Isto não é sustentável. Então nós temos que ter um negócio online sustentável. Então se eu tiver 3 clientes num dia, e se eu fizer consultas de 3 horas, minha Nossa Senhora, não há pessoa que aguente, ok? Por mais que eu adoro aquilo que eu faço, por mais que eu adoro o meu trabalho. Então aí foi outra coisa que eu tive que mudar. Eu tive que colocar limites e começar a trabalhar na minha mentalidade, perceber também as minhas convicções sobre o dinheiro, porque na altura, ter muita gente no programa individual a 900 euros, eu achava que não era possível. Ah, isto é muito caro. Então é normal que poucas pessoas venham até mim. Ou então, e pá, 197 euros no grupo de emagrecimento. Será que eu devia ter subido o valor para 197 euros? Será que não foi demasiado arriscado e agora ninguém se quer inscrever? Ai meu Deus, não devias ter subido o valor. Então eu tive que começar a trabalhar e em 2019, já no final, e muito, muito, muito em 2020, eu comecei a trabalhar sobre a minha mentalidade, que foi aqui um outro ponto-chave. E eu sinto que foi quando eu uni o marketing, a estratégia, à mentalidade que eu consegui assim dar um salto brutal. Até então ainda não tinha conseguido perceber o que é que me estava ali a faltar. Então, em 2019, em 2020, foi no final de 2019, eu comecei a meditar. Eu comecei a meditar, eu fiz 2 ou 3 programas, relacionados com esta parte do dinheiro, com esta parte da energia, com esta parte da meditação,
Portanto, na altura também comecei a me interessar muito pela questão da energia, porque eu sentia-me extremamente esgotada. Eu sentia-me esgotada e também percebi que o facto de eu me sentir esgotada não estava a ajudar para eu conseguir atrair mais clientes. Então comecei a trabalhar muito mais sobre isto. E fui para 2020, e em 2020 foi, quando eu comecei a faturar 4 dígitos mensais e múltiplos 4 dígitos mensais. Mas lá está, eu tive que percorrer todas estas aprendizagens, todos estes caminhos, para perceber onde é que eu tinha que colocar mais energia e mais trabalho da minha parte. Então, o que é que aconteceu em 2020? Em 2020, lá está, eu já tinha fui sempre continuando a consistência nas redes sociais, portanto, eu nunca desisti disto, não é? Portanto, mantive, o meu relacionamento com as pessoas através de lives, através de publicações. As pessoas também já iam conhecendo o meu grupo de emagrecimento. E então em 2020, ali em fevereiro, que eu lançava sempre em fevereiro, eu nunca lancei grupos de emagrecimento em janeiro. Eu acho que janeiro não é um bom mês, ok? Sempre lancei em fevereiro. E então em 2020 eu fiz novamente, era o meu quinto grupo de emagrecimento e tive 10 inscrições. Uau! Tipo, fiquei tão, mas tão feliz. Lá está, tive que repetir 5 vezes, ok? Mas isto é o meu processo. Se calhar tu que estás aí desse lado vais ter que repetir 2 para alcançares o teu objetivo. Se calhar tu que estás aí desse lado vais ter que repetir 10. Cada pessoa terá aqui as suas aprendizagens e os seus desafios, mas isto para te dizer que no espaço de 1 ano e 2 meses, eu faturei os meus primeiros 4 dígitos mensais no lançamento. Ou seja, eu tive 10 inscrições, portanto, no espaço de 2, 3 meses, eu recebi quase 2.000 euros. Mais uma vez, eu investi cerca de 200 euros nesse lançamento. Também já investi mais 200 euros e eu já tinha mais pessoas. Eu atraía sempre as pessoas para um grupo do WhatsApp, então eu lembro-me que eu cheguei às 200 pessoas. Lembras-te, no primeiro lançamento eu tinha às 40? Ok, neste quinto lançamento eu já tinha cerca de 200 e tal pessoas nesse grupo do WhatsApp. Eu devia ter cerca de 1.000, 2.000 na minha plataforma de mail marketing, que na altura era o MailChimp. Portanto, os números já estavam melhores. E este é um outro princípio-chave que eu quero que tu tenhas em atenção para conseguires faturar múltiplos 4 dígitos mensais, que é, tu vais ter de alcançar o maior número de pessoas. E isto, se tu quiseres velocidade, investir mais em publicidade paga, mas não é investir em publicidade nos teus programas, mas sim no conteúdo de valor que tu entregas às pessoas e em atrair leads para a tua plataforma de mail marketing, ok? E continuar a publicar nas redes sociais, conectar-te com as pessoas e se não tiveres grande possibilidade de investir, pá, investe nem que seja 10 euros por mês, 20 euros por mês, ok? É sempre alguma coisa. E tens que saber exatamente para quem é que estás a comunicar para atrair essa pessoa mais facilmente. E repetir várias e várias vezes o mesmo lançamento, a mesma estratégia de venda, porque imagina, eu continuei sempre com a estratégia de venda da sessão zero para conseguir atrair pessoas para, para o meu programa individual Dieta para a Vida. E todos os meses eu lançava. Tenho 3 vagas para sessão zero. Ok, março, 3 vagas para sessão zero. Abril, 3 vagas para sessão zero. E adivinha, fazia isto mesmo que tivesse ou que não tivesse pessoas. Está tudo certo. O importante é que as pessoas que estavam aí do outro lado, não é? Aí do vosso lado, as pessoas ficavam sempre atentas. Epá, mas o que é isto? O que é isto que ela está agora a fazer esta consulta, essa sessão gratuita? Eu quero saber mais. E muitas vezes as pessoas não vão aderir logo e já à primeira sessão zero, mas vão fazer daqui a 3 meses ou daqui a 6 meses. A mesma coisa com os lançamentos. Se calhar há pessoas que vão ver que vais fazer um lançamento agora, mas que se calhar não vão ver o lançamento e vão ver se calhar esse lançamento daqui a 3 meses, porque se calhar já estão numa outra fase ou já perceberam que sozinhas não conseguem, ou que sozinhos não é difícil, que querem algum apoio extra, que precisam ali de alguém que os ajude a encurtar o caminho, não é? A realmente ajudar a simplificar.
Então é isso, repetição, 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 repetição é super importante. Então aqui em 2020, não é, em fevereiro, iniciei novamente com o grupo de emagrecimento e tive 10 pessoas. E a grande diferença é que eu já tinha estas pessoas todas que me seguiam, houve pessoas que se inscreveram e que já tinham visto os outros lançamentos. Então, isto para te dizer que todos os lançamentos contam. Todas as vezes que tu vens para as redes sociais e que tu expões um programa teu, um serviço, um produto, tudo isso vai contar. Alguém vai estar a ver e pode não comprar logo e já, mas pode ser uma cliente daqui a 3 meses, pode ser uma cliente daqui a 6 meses. Então, isto é um outro princípio que eu quero que tu tenhas para faturares múltiplos 4 dígitos mensais, que é perceberes que quando lanças algo, tu estás a criar uma cauda. Estás a criar uma cauda de clientes, no sentido em que alguém que te viu agora pode não comprar agora, mas pode comprar daqui a 6 meses. Então, tu tens que ter o quê? Uma visão a longo prazo. Tens que ter uma visão a longo prazo e perceber que tudo o que tu fazes agora vai ter um impacto lá à frente. Está bem? Porque às vezes nós achamos: isto não funcionou, vou desistir. Ou isto não foi uma boa ideia, vou desistir. Não é com este público, vou desistir. Não é consistência, repetição, dedicação, repetição, repetição, repetição. Está bem? Porque senão, se tu mudas de ideias, se tu mudas de público, o que é que vai acontecer? As pessoas de repente vão achar: eu já não quero isto, vou deixar de seguir esta pessoa. Como assim, não é? Ou seja, não, tu precisas que uma pessoa te siga durante 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, continuamente, continuamente, todos os dias. Precisas de criar essa relação com a pessoa e não estás a criar uma relação com a pessoa e de repente mudas de área, mudas de nicho, não é? E a pessoa vai ficar, ok, então eu já não quero ver esta pessoa. E isto volta a desorganizar aqui a nossa estrutura toda. Então aqui a repetição é essencial, ok? Depois continuei em 2020, aliás, até foi muito giro porque em 2020 tivemos a pandemia, se bem se recordam, e eu posso-vos dizer que para mim a pandemia foi um boom a nível de negócio online. As pessoas também começaram a estar mais atentas à parte online. E eu voltei a lançar ali em abril de 2020 o meu grupo de emagrecimento pela sexta vez. E eu aí, eu como já estava, não é? Eu comecei a meditar, eu comecei a sentir-me mais calma, eu comecei a sentir-me mais abundante, independentemente do caos que estava à minha volta e independentemente dos números que eu estava a conseguir, mas eu sentia-me abundante, eu sentia-me feliz, sabem? Ou seja, e com a meditação, a trabalhar na minha mentalidade, a trabalhar na minha energia, é quase como se eu já me sentisse feliz, independentemente dos resultados que eu estava a ter. Porque qual é que era o meu padrão anterior? O meu padrão anterior era: eu não alcancei as 10 mulheres, eu fico triste. Eu não alcancei estas pessoas, então eu fico triste, não é? Ou seja, eu sentia-me muito frustrada, muito triste. Então, nessa altura, quando eu comecei realmente a trabalhar mais na minha energia, na minha mentalidade e no marketing, que comecei a atrair o maior número de pessoas até mim, em abril de 2020, eu consegui, portanto, ter 29 mulheres. E sabem qual é que era o meu objetivo? O meu objetivo na altura era ter 30. Que eu pensei assim: ok, Teresa, tu já alcançaste as 10. Qual é que é o próximo objetivo? E este também é outro princípio para vocês conseguirem faturar múltiplos 4 dígitos mensais através do vosso negócio online, que é pensar grande. Ok? Escrevam isso. Pensar grande. Porquê? Porque eu alcancei as 10. Eu levei 1 ano para alcançar as 10, que era o meu objetivo inicial. Está bem? Mas eu tive que aprender muitas coisinhas, tive que chegar a mais pessoas, tive que desbloquear o medo de vender, tive que desbloquear o medo de cobrar um valor mais alto, não é? Muita coisa a acontecer internamente dentro de mim. Tive que consolidar e tornar-me uma pessoa mais confiante, tive que me conectar mais à minha espiritualidade, tive que começar a trabalhar mais sobre a minha energia para não me sentir drenada, porque lá está, como é que eu ia receber 29 pessoas sendo a Teresa que eu era antigamente e que não aguentava fazer uma sessão com 5 mulheres? Não dava, não é? Portanto, não há aqui um match, não dá, está bem? Literalmente não dá. Então aqui foi importante para mim,
eu trabalhar tudo isto, investir novamente 200 ou 300 euros em publicidade paga, tornou-se natural para mim investir essa quantidade na altura. E em abril, quando a pandemia estava a acontecer, quando muita coisa estava a acontecer, eu consegui ter então 29 mulheres no meu sexto grupo de emagrecimento. Portanto, que no total, que depois também há o pagamento parcelado e tudo mais, mas no total foi um grupo onde eu faturei cerca de 6.000 euros. 6.000 euros só, não é? Portanto, a trabalhar durante 2 meses com aquelas mulheres incríveis. Então, para mim foi assim uma satisfação, mas isso aconteceu porque eu também pensei grande. Eu não me permiti, ok, eu cheguei às 10 e eu agora vou colocar o objetivo de 15 mulheres ou 20. Não, eu permiti-me colocar, eu agora quero 30. E eu aí, eu também me reconectei muito com o meu propósito e por isso é que hoje em dia também falo muito sobre esta questão do propósito, porque não basta nós termos objetivos, não basta nós termos um objetivo, uma meta, quer alcançar X valor mensal, quer chegar a X pessoas. Não basta nós termos isto. Nós temos que ter um propósito. E eu lembro-me que na altura veio uma palavra união, em que eu só pensava assim: eu quero unir estas mulheres, eu quero unir estas 30 mulheres. E aquilo para mim tornou-se muito forte. Então, o meu desejo, a minha vontade de criar aquele grupo foi tão, 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 tão forte. Eu lembro-me de chorar, chorar antes. Já não era chorar depois, era chorar antes, estão a perceber? Eu lembro-me de chorar antes, de tão emocionada que eu estava de trabalhar sobre a minha mentalidade, de escrever os meus pensamentos, de me reconectar com este meu propósito, porque é que eu queria alcançar estas pessoas, que mudança é que eu queria criar na vida delas. Eu lembro-me de chorar, tipo, eu quero mesmo unir estas mulheres. Então aí, ah, eu consegui alcançar, eu lembro-me que na altura, na minha lista de e-mails, eu já tinha 4.000, 5.000 pessoas. No grupo do WhatsApp, eu lembro-me que na altura eu tive que criar vários grupos do WhatsApp. Eu tinha cerca de 800 pessoas no WhatsApp, era assim um número muito maior. E lembro-me que foi o primeiro lançamento onde eu tive 200 pessoas em direto. E eu, 200 pessoas em direto. Eu nem conseguia ler os comentários, portanto foi assim uma loucura. Mas lá está, isto é um outro princípio chave para conseguires faturar múltiplos 4 dígitos mensais, que é quantas mais pessoas tu tiveres conectadas contigo, não é só o número de seguidores, tem mais a ver com número de e-mails em plataformas de mail marketing, pessoas que veem as tuas lives, pessoas que interagem contigo, contactos, do que propriamente com o número de seguidores. Então, quanto mais pessoas tu tiveres, maior também será a conversão em cliente, não é? Ou seja, maior será a probabilidade de tu fazeres mais vendas, de tu teres mais inscrições. Então, este é aqui um outro princípio-chave. E um outro princípio-chave também é este de trabalhares na tua energia e nos teus pensamentos, ou seja, tu estás sempre muito, muito consciente sobre o que é que me está a limitar e como é que eu posso ressignificar isto, como é que eu posso pensar de forma diferente. Escreve mesmo num papel e reconectares-te com o teu propósito. Porquê é que eu quero isto? Eu desejo isto com muita, muita força ou isto é-me indiferente? Porque se for indiferente, provavelmente esse objetivo não vai ser concretizado. Ou se tu tiveres muitos conflitos, e nós na mentoria Mulher Magnética trabalhamos muito esta questão dos conflitos internos, que é o que é um conflito interno? Um conflito interno é, eu quero ter estas 30 mulheres, mas ao mesmo tempo eu sinto que não vou dar atenção suficiente a cada uma delas. Ou eu sinto que elas vão me drenar, vão me drenar e eu vou ficar sem energia. Ou eu sinto que este valor, não é? Este investimento é muito dinheiro e eu sinto que estou a causar um mal às pessoas. Se nós tivermos muitos pensamentos deste género, vamos estar a afastar clientes, porque estamos em conflito. Então eu sinto que para mim aqui o ano 2020 foi muito importante para eu conseguir unir estas duas energias. Como é que eu atraí pessoas para o e-mail e o WhatsApp sem anúncios? Não, neste caso foi com anúncios, ok? Portanto, ali a partir do quarto grupo de emagrecimento, a partir do quarto lançamento neste grupo de emagrecimento, eu comecei a investir 200 euros em anúncios.
E foi aí que eu comecei a ter mais pessoas e que eu comecei, lá está, a faturar 2.000 euros, 6.000 euros por grupo, 3.000 euros por grupo. Portanto, comecei, antes eu faturava 400 euros, 200 euros, 600 euros, 900 e tal, e eu dei aí um salto porque cheguei também ao maior número de pessoas. Ou seja, eu investi, não, eu reinvesti aquilo que eu ganhava depois no meu negócio online. No início, como é que eu tinha as 40? Ok, naquela fase mesmo inicial. Na fase inicial foi através das redes sociais, portanto, foi através das redes sociais, em que eu fazia, portanto, conteúdos gratuitos, partilhava muita coisa de forma gratuita e que depois disse que ia fazer um workshop online e que havia acho que eram 5 desafios de alimentação saudável e que as pessoas tinham que estar naquele grupo do WhatsApp e foi dessa forma que depois eu fui atraindo para esse grupo do WhatsApp. Portanto, eu já estava nas redes sociais desde 2018, então tive um ano, mais ou menos, um ano e um mês, em que as pessoas já me iam seguindo, já iam vendo algumas coisas minhas, não de uma forma muito intensa, mas já iam vendo algumas coisas minhas. Portanto, ali em 2019, quando eu fiz o meu primeiro lançamento, algumas pessoas já estavam curiosas e despertas para saber o que é que eu ia fazer. Portanto, daí eu conseguir as tais 40 e tal pessoas. Mas aqui a chave para expandir foi também investir em publicidade paga. Não em divulgar o grupo de emagrecimento, mas o lançamento em si. Que é aqui uma outra dica grande, muito grande, que é um erro muito frequente, que eu te quero passar. Exatamente, um desafio gratuito. Os lançamentos que eu fiz tinham uma parte de aulas gratuitas, 3 aulas gratuitas, e havia sempre um desafio de 5 dias, de 7 dias, para as pessoas já terem um resultado só naquele período de tempo para conseguirem também perceber se eu era realmente a pessoa mais indicada para as ajudar ou não. Mas atenção, eu não mudava o desafio, eu não mudava, portanto, aquilo que eu tinha, eu fazia sempre igual, sempre igual. E a tua lista de contactos no teu e-mail foi igual com conteúdo? Exatamente, tinha 100 pessoas no e-mail, mas eu ia comunicando para essas 100 pessoas, ia fazendo um e-mail por mês não, ia fazendo um e-mail por semana, acho que era isso. Não sei se fazia um e-mail por semana, mas se calhar 2, 3 e-mails por mês, ia mantendo esse contacto. Tinha um e-book também gratuito para atrair para o mail marketing e sempre que as pessoas se inscreviam no meu workshop gratuito para lançar o meu grupo de emagrecimento, as pessoas também entravam nessa lista de e-mails, está bem? Então é importante vocês expandirem estes vossos contactos, quer através de e-mails, quer através de grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, o que for, está bem? Boa. Mas, portanto, aqui, se eu pudesse, não é, voltar atrás, que eu acho que é importante também falar sobre isto. Se eu pudesse voltar atrás, o que é que eu tinha feito de forma diferente naquele primeiro ano de negócio? Então, naquele primeiro ano de negócio, que eu considero que foi 2019, porque foi quando eu me dediquei a 100% a isto, está bem, eu tinha colocado mais dinheiro em publicidade. Mesmo com algum medo, vá, eu se calhar tinha arriscado mais e tinha colocado mais dinheiro em publicidade para atrair o maior volume de pessoas naquela altura. Eu tinha criado uma maior conexão com as pessoas. Porquê? Porque a minha comunicação em 2019 também não era muito boa. Ou seja, eu falava sobre emagrecimento, falava sobre receitas, falava sobre planear as refeições, mas eu não falava sobre mim. Eu não dava muito a cara. Eu escondia-me um bocadinho atrás das câmaras. Então, se eu pudesse mudar isto, acho que era uma coisa que criava também mais conexão com as pessoas. Então, atraía um maior volume de pessoas de forma mais rápida, conexão, conectava-me mais com as pessoas através de partilhas pessoais, mostrar as minhas aprendizagens, mostrar porque é que eu decidi estar naquela área, porque é que eu decidi ser nutricionista, se calhar partilhava mais curiosidades sobre mim, porque eu acredito que nós devemos partilhar 80% conteúdo para as pessoas e 20% conteúdo sobre nós, porque as pessoas têm que nos conhecer, porque existem vários nutricionistas, porque é que elas têm que porque é que elas têm que ser acompanhadas por mim, não é? Então, falar aqui um pouco mais sobre mim, para criar esta conexão, também era algo que eu se calhar tinha feito de forma diferente e fazer mais lives, mais vídeos, expor-me desta forma.
E hoje em dia também existem os podcasts, que também acabam por ser muito interessantes para nós falarmos com as pessoas. Outra coisa importante, tinha colocado limites, tinha começado logo desde o início a colocar limites. As sessões são 2 horas e são 2 horas. A sessão individual é 1 hora e meia e é 1 hora e meia. Eu só respondo às clientes naquele horário, e tinha começado a cuidar mais da minha energia e a trabalhar logo, 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 desde já a relação com o dinheiro. Está bem? Portanto, se eu pudesse mudar ou fazer algumas coisas de forma diferente para não ficar tão frustrada naquele ano de 2019, estas seriam as principais coisas. Portanto, tinha atraído logo e já mais pessoas, tinha-me conectado mais com as pessoas, tinha diminuído esta sobrecarga, esta pressão e colocado mais limites, e tinha começado logo e já a trabalhar sobre a minha relação com o dinheiro, que foi também aqui um dos pontos principais para eu conseguir expandir e conseguir receber mais pessoas, porque quando nós trabalhamos sobre a nossa relação com o dinheiro, nós conseguimos nos valorizar mais e conseguimos também, perceber os nossos programas, os diferenciais, perceber aquilo que estamos a entregar, porque nessa altura existiam muitas pessoas que olhavam para mim e que me diziam assim: "Teresa, estás a ter tanto sucesso. Teresa, pá, esses feedbacks e esses testemunhos que tu recebes são incríveis". Hum, e eu sentia dentro de mim, ainda não é suficiente. Eu não sei se as pessoas estão a gostar assim tanto. Então eu sentia uma grande insegurança. Eu ficava sempre com aquele receio de: será que eu estou a entregar o suficiente? Porque as pessoas pagavam muito dinheiro, não é? Então eu achava: isto é muito dinheiro, será que eu estou a entregar o suficiente? Então existia sempre este conflito, lá está o conflito interno, porque eu não acreditava em mim, eu não me valorizava. Para mim, cobrar 197 € por um programa em grupo dava-me um medo do caraças. Eu tinha medo, não é, de estar a impingir algo às pessoas, então existiam todos estes conflitos dentro de mim que eu só comecei a trabalhá-los em 2020. E se eu tivesse começado a trabalhar antes, provavelmente também conseguiria, não é, ter expandido e ter chegado a mais pessoas. E quando a pessoa abusa nesse limite de hora da sessão, ok, então ninguém pode abusar de ti, hã, tu é que permites que as pessoas abusem de ti. Isto são coisas diferentes, está bem? Ou seja, imagina que tu estás a terminar uma sessão, tu tens que dizer à pessoa: olha, já estamos aqui a terminar a nossa sessão, tem mais 5 minutos ou tem mais 10 minutos, portanto, vamos então recapitular ou vamos resumir, ou então qual é aqui uma última pergunta que me queiras fazer para terminarmos aqui o nosso horário. Portanto, és tu que tens que conduzir, és tu que tens que colocar os teus limites. Não é a pessoa, porque a pessoa está ali e está ali a receber, está ali, portanto, descontraída. Portanto, mais uma vez, é aqui a parte de tu permitires o que é que tu permites e o que é que tu não permites. A mesma coisa se a pessoa te envia uma mensagem ao fim de semana e tu já lhe disseste em informar. A informação também é importante. É importante tu informares as pessoas de como é que as coisas vão funcionar, porque às vezes nós não fazemos isso. Então a pessoa envia-nos mensagem ao fim de semana, nós vamos lá e respondemos. Nós próprias já estamos a abusar de nós. E a pessoa vai enviar mensagem no próximo fim de semana e nós vamos responder. Até que nós colocamos o limite e sempre que tivermos uma cliente nova, ou até mesmo essa cliente, nós é que vamos dizer: ok, o meu serviço funciona desta e desta forma. Relativamente aqui ao apoio, eu dou apoio diário, exceto ao fim de semana. Portanto, já sabes, se me enviares mensagem sexta-feira, eu ainda vou responder. Se me enviares mensagem no sábado, só segunda-feira é que vais ter a minha resposta. Portanto, colocar esses limites e não nos sentirmos, acima de tudo, culpadas por colocar esses limites, porque no início eu sentia-me extremamente culpada ao colocar esses limites. Só que lá está, quando nós não colocamos esses limites, somos nós que ficamos drenadas, sugadas e ficamos sem energia nenhuma. E para expandirmos no negócio online, para vocês conseguirem alcançar estes 4 dígitos mensais, vocês precisam de energia. Quanto mais energia vocês têm, mais clientes vocês também conseguem atrair até vocês. E também foi isto que mudou em 2020 para mim. Eu, como comecei a meditar, eu comecei a alimentar mais a minha energia. Eu comecei a transmutar as minhas emoções. Eu sentia muita raiva, muita frustração, muito medo
E eu estava numa vibração baixinha e quando comecei a elevar a minha vibração, as coisas começaram a fluir mais naturalmente, está bem? Sim, mas quando fazia isso a pessoa aproveitava com as dúvidas para o fim. Então aí tens que gerir a sessão de outra forma. Somos nós que gerimos a nossa sessão e que desde o início temos que informar como é que as coisas vão funcionar. E não há e não pode haver tolerâncias. Mesmo se a pessoa se esticar demasiado, não é? Nós temos que dizer: olha, vamos ter mesmo que terminar essas tuas questões, depois tens que me enviar mensagem privada, ou então falamos sobre isso na próxima sessão. Nós temos que colocar esse limite, temos que ser profissionais. E quando muitas vezes nós sentimos esta culpa, nós temos que pensar da seguinte forma: como é que eu posso agir de acordo com o meu eu profissional? E esta, não em 2020, mas em 2021, esta pergunta foi essencial para mim. Como é que eu posso agir desde o meu eu profissional para não começar a levar as coisas a peito? Porque há uma linha muito tenue entre nós agirmos de forma profissional e levarmos determinadas coisas a peito dos nossos clientes. Está bem? Então aqui é importante nós também percebermos sempre. Se eu enviar esta mensagem, eu vou ajudar esta pessoa, é importante eu enviar esta mensagem a falar sobre algo gratuito ou, enfim, a falar sobre o meu programa. É importante enviar, então eu vou enviar, apesar de eu sentir algum medo ou alguma sensação de ai, se eu for rejeitada e se não for. Não, se é importante eu vou enviar, se é importante eu vou falar, está bem? Então é isso, portanto, deixando aqui algumas mensagens finais, seriam estas, está bem? Trabalhar em mais publicidade, chegar a mais pessoas, conexão, colocar limites, trabalhar na vossa energia e espiritualidade, consistência, criar um relacionamento com as pessoas, trabalhar no medo da venda, no medo da exposição e também outra coisa muito importante e que eu não falei que é métodos de gestão de mensagem, métodos de gestão, e de preparação. Por exemplo, eu quando comecei a ter objetivos maiores para os meus grupos de emagrecimento, o que é que eu fiz em primeiro lugar? Eu preciso de uma plataforma para ter os meus cursos online, para expor o meu conhecimento. Então, só no quinto grupo de emagrecimento é que eu adquiri uma plataforma online. Então, ao longo do processo, nós temos que perceber o que é que vai ser preciso agora. Que ferramentas é que eu preciso? Que plataformas é que eu necessito? Como é que eu me posso preparar a nível físico, coisas físicas, por exemplo, ter um Excel. Eu não tive uma boa organização financeira no início, que é uma outra coisa muito importante. Então, como é que eu posso receber mais pessoas se eu nem tenho uma organização financeira? Se eu não tenho um Excel com os nomes das pessoas e com as parcelas que elas me vão pagando ao longo dos próximos meses? Então, eu tive que criar um Excel, eu tive que adquirir uma plataforma. Então, preparação, coisas físicas, como é que eu me posso preparar mentalmente, emocionalmente e energeticamente para receber mais pessoas? Esta preparação e termos este método, está bem? E acima de tudo, repetição, repetição, repetição e pensarmos no nosso negócio online a longo prazo e percebermos que tudo conta, tudo conta. Então espero que, acho que estas eram assim os principais tópicos que eu tinha para partilhar contigo, mais baseado na minha história pessoal e no meu percurso pessoal, não é? Partilhei aqui algumas histórias contigo e alguns princípios-chave. Leva desta live estes princípios-chave para que possas aplicá-los na tua vida. E se tiveres alguma dúvida, mais alguma pergunta, depois envia-me mensagem privada que eu terei todo o prazer em falar um pouco mais contigo, tá bem? Muito obrigada por me ouvires, eu acredito que sais daqui com imensas aprendizagens e se tu gostaste deste episódio, marca-me nas tuas redes sociais, nos teus stories e partilha lá @teresasilva.mentora e a tua maior aprendizagem, que eu vou adorar saber. E se pretendes trabalhar comigo, evoluir, trabalhar sobre o teu mindset, vem-me seguir também através do site www.mentorateresasilva.com e lá tu traz todas as informações de como é que funciona a mentoria Mulher Magnética e como é que funcionam também os meus outros produtos para que eu te possa ajudar.